Sobre fibromialgia. Como eu descobrir ser portadora dessa enfermidade. Olá, bem-vindos ao canal Nina by Aline. Cliquem aqui, já se inscrevam no canal, acionem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, também conhecida por Nina. Eu sou chefe santé e terapeuta ayurvédica. Tá, e como que a fibromialgia entra nessa história? Na verdade, eu vou contar um pouquinho mais atrás, né? Há 25 anos atrás, eu comecei a sentir alguns desconfortos, né? Dores frequentes, normalmente eram de cabeça e na coluna. Mas a fibromialgia, ela tem essa dificuldade, porque não existe um exame específico, um exame de imagem ou um exame bioquímico que vai detectar essa doença. Normalmente é um especialista, na maioria das vezes um reumatologista, que vai juntar diversos fatores, diversas peças do quebra-cabeça para poder identificar essa enfermidade, né? Qual a desvantagem dessa doença? Ela não tem cura, tá? Você consegue viver bem com ela, você consegue controlar ela com vários itens que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, como que eu tô lidando com ela, tá? Mas ela não tem cura, tá? Então é algo que você tem que aceitar e conviver com isso, tá? Então vamos voltar atrás, aos 25 anos atrás que eu comecei a ter os desconfortos, dores de cabeça, dores da coluna. No início até era interpretado de forma errônea, porque eu era muito nova, né, tinha na fase dos 15 anos, e até achavam que era porque eu queria muito usar óculos. Hoje eu uso óculos, né, apesar do meu grau ser bem baixinho, hoje eu uso óculos, mas na época eu não tinha grau nenhum, então achavam que era isso, que eu fingia dor de cabeça para querer usar óculos, né. Quando começou as dores na coluna, eu tinha um pequeno desvio, né, postural, então eu fiz fisioterapia, a dor amenizou, mas não passava. Quando eu fazia atividades, amenizava um pouquinho, então era inconstante, às vezes doía mais o braço, às vezes doía mais a coluna, às vezes doía mais a cabeça, então eu ia tratando com várias maneiras e muitas vezes era encarada como sendo por ela não ser uma dor num local único, que não era real, né? Que era invenção, principalmente adolescente, quer chamar atenção, toda essa história, né? Normalmente não acontece com gente tão nova, tá? Normalmente ela acontece, a grande maioria são mulheres, tá? E na faixa entre os 35 até a pré-menopausa é o boom de se detectar essa doença, tá? Claro que tem para idades mais maiores e tem os mais jovens, como aconteceu comigo, até crianças podem já manifestar a fibromialgia, principalmente do sexo feminino, tá? Então, como era encarado dessa maneira, não é de verdade isso, eu fui acostumando a conviver com a dor, tá? Então eu fui criando uma autorresistência à dor. Então, dificilmente alguém sabia, mas eu tinha dor diária em algum lugar do corpo há 25 anos e eu, assim, poucas pessoas sabiam que eu estava tendo aquela dor, exceto quando eu estava realmente em crise, né? Que se manifestavam mais enxaquecas e crises de coluna, chegando a não conseguir se mexer realmente, a ficar debilitada algumas vezes, né? As que mais aconteciam em outros lugares do corpo. Tá? Então, eram assim que acontecia. Então, a maioria das pessoas não sabia porque e isso, assim, que eu faço o convite para vocês, né? Pesquisem um pouco mais. Hoje em dia nós temos como descobrir e trazer esse conforto, porque apesar dela não ter cura, ela tem controle. Você pode ter uma vida tranquila, você pode viver bem com a fibromialgia. É isso que eu acho que é importante nessa história aqui. Não precisa passar 25 anos aguentando calada essa dor, tá? Fingindo que não acontece, ela é real. Por mais que ela seja
um efeito neurológico, né, vamos dizer assim, que intensifica a nossa dor, tá? Ela é real, não é uma invenção, não é uma criação nossa, mas nenhum exame vai detectar, mas não é porque o exame não detecta que ela é mentira, ela é real. Então, para quem, inclusive para quem tem e para quem convive com alguém que tem essa doença, entenda, essa dor é real e ela precisa de acolhimento, tanto para a pessoa que é portadora desse mal, como para as pessoas que convivem, entender e dar o auxílio, dar o apoio para essas pessoas buscarem realmente esse conforto, tá? Essa é a primeira coisa. Como é que eu descobri isso, né? Há alguns meses para cá, de uns meses para cá, essas dores intensificaram novamente. E eu vi que, apesar de continuar sendo diário, elas estavam mais intensas, meu braço muitas vezes estava doendo, a cervical estava doendo mais do que o comum, às vezes o antebraço, então a perna também estava doendo mais, então eu estava tendo dificuldade realmente das minhas atividades básicas do dia a dia, tá? E daí, como minha família tem um histórico de doenças reumáticas, minha avó, minha mãe até tem um toque ali, da minha outra família também, da família paterna tem também um quê de reumatismo, eu resisti, quebrei minha resistência e fui procurar uma reumatologista, porque eu achava que reumatologista era coisa de velho, né? Mais um preconceito aqui da minha parte, né? E fui procurar um reumatologista. Eu disse assim, devo estar já começando com as doenças reumáticas, como minha avó teve. E para minha surpresa, por mais que quem tenha mais habilidade para identificar seja um reumatologista, essa não é uma doença degenerativa, então esse também é um conforto para vocês, tá? Ela não vai causar entortamento de juntas, como outras doenças reumáticas, tá? Ela não vai atacar e deformar o corpo, como outras doenças reumáticas acontece com isso. Você morre com ela, mas você não morre dela, né? Então isso assim, você vai ter que conviver com ela pro resto da tua vida, mas ela não vai te matar. Ela vai te fortalecer porque você vai buscar, você tem artifícios para conviver bem com ela, tá? Então isso para mim foi libertador, porque agora eu sei o que eu tenho, né? Eu sei que o nome dessas dores que eu tinha sempre, que às vezes até eu tentava negar a mim mesma, não, isso é da minha cabeça, não. É só tomar alguma coisa aqui que vai passar, é só descansar um pouquinho. Não, e não passa, tá? Então ele precisa realmente de um zelo um pouquinho maior, tá? Então, aceitem quando vocês receberem esse diagnóstico, porque isso é libertador. Porque agora você sabe que armas pegar para lutar contra ela, não, a favor dela, junto com ela e vencer junto com ela, né? Porque ela vai estar sempre contigo, tá? É uma característica sua. Então vamos lá. Isso é muito recente, faz menos de um mês que, enfim, eu tenho esse nome dessa enfermidade. Fiquei afastada uns 15 dias aí para entender bem essa parada e ver os primeiros cuidados que eu ia fazer para poder falar um pouquinho melhor para vocês. Então vamos lá. Algumas dicas iniciais do que eu comecei a fazer. Primeiro, a primeira característica que se manifesta junto com a fibromialgia é dificuldade de sono, tá? O sono ele não é mais de qualidade. Você tem dificuldade para dormir, às vezes insônia, ou às vezes vai dormir e você acorda tão cansada quanto foi, tá? Então não é um sono reparador. Então o primeiro olhar que nós temos que fazer é para o sono, tá? E aqui, é claro, vou gravar alguns outros vídeos falando de cada item, mas aqui um primeiro cuidado, algumas diquinhas básicas higiene do sono noturna, que a gente já falou nos Dinacharya, nos hábitos ayurvédicos, né? Higiene do sono, escolher melhor o que vai assistir. No vídeo da ocitocina, que vocês vão procurar aqui embaixo, fala um pouquinho sobre isso, tá? Que é muito importante. Reduzir o consumo de estimulantes ou até eliminar consumo de estimulantes. Na alimentação, tá? É importante você tomar cuidado com a alimentação inflamatória. E aqui eu podia incluir
O principal deles, que é o meu maior desafio, que é o açúcar, que o açúcar é extremamente inflamatório. O trigo, tá? Até porque é uma das características da fibromialgia, em várias pessoas se manifesta também a síndrome do intestino irritável. Então, o trigo, ele provoca ainda mais esse problema. Até porque eu tenho já essa habilidade da Ayurveda, de autoobservação, então o meu intestino ele já estava sob controle, porque eu cuidava com uma fitoterápico aqui, ou com um alimento ali, então já tinha ele sob controle, tá? Mas para quem tá notando essa manifestação, é importante dar uma olhada um pouquinho maior no intestino também, tá? Isso... E também, muitas vezes, não é que a depressão provoca fibromialgia ou a fibromialgia provoca depressão, mas as duas se intensificam. E muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, talvez uns 60%, 70%, elas acontecem junto. Então é importante cuidar do emocional, porque o emocional, estando sob controle, vai reduzir o número e a intensidade das crises. Então é muito importante cuidar do emocional. Então os cuidados que eu fiz. Intensifiquei o cuidado da higiene do sono. Coloquei aqui um dos óleos essenciais que eu gosto muito, do camomila romana. Então eu ingiro uma gotinha à noite, uma meia hora antes de dormir, que ele me ajuda nesse sono reparador. Claro, tô com a medicação indicada pela médica também, isso é muito importante. Né? Nesse momento, você confiar nos médicos, nos profissionais que estão ao teu redor. Alterno esse óleo essencial também com os chás, que alguns eu já falei para vocês. Mulungu, passiflora, melissa, tá? São alguns chás, valeriana, são alguns chás bem favoráveis aí para a hora de dormir. A noz moscada também ajuda a induzir o sono. Tá? É uma especiaria legal para você usar para induzir o sono. Então, esses são alguns hábitos aqui para dormir. Intensifiquei, tá? os alimentos que liberam, que ajudam, estimulam a endorfina, a ocitocina, os hormônios do bem-estar, tá? Porque a gente precisa estar bem para estar com a fibromialgia em controle. Dá uma olhadinha nos vídeos de ocitocina e de endorfina, serotonina, que eu já gravei aqui para vocês, que tem um pouquinho mais detalhes. Mas aqui vou citar alguns. Mel, cacau, mas é cacau, não é aquele chocolate cheio de leite, cheio de açúcar, tá? De dia, né? Porque o cacau ele tem cafeína, então é importante você usar ele de dia. Abacate, banana. Nossa, banana eu intensifiquei muito. Coloquei banana em muitos mais pratos, inclusive nos pratos salgados, né? Porque banana é um alimento bem importante, aí, um super alimento, super aliado pra gente. Frutos do mar, eles são importantes por causa de zinco, magnésio, sementes, tá? As nuts nem tanto, mas principalmente as sementes são importantes aí para favorecer. Grãos integrais também são importantes aí, depende como tá o teu intestino, né? Se o teu intestino estiver mais solto, então dá uma amenizada na quantidade de integrais, mas alimentação mais viva, mais alimentos e menos produto alimentício, tá? E já notei uma melhora, tá? Já estou dormindo um pouco melhor, já estou me sentindo melhor, com menos dores, as crises já passaram. Voltei a ter aquelas dores mais sutis, diárias, mas eu acredito que logo elas vão começar a ir embora. E, é claro, a primeira coisa que todo médico vai recomendar para fibromialgia é a atividade física. Essa, confesso, ainda não comecei, né? Só com os meus movimentos diários. Aliás, eu faço, na verdade, yoga em casa um pouquinho, mas eu quero intensificar uma atividade um pouco mais aeróbica, um pouco mais intensa, não tanto, porque nem é meu perfil, mas intensificar um pouquinho mais a atividade física do que junto com a yoga, né? Que a yoga é muito importante porque faz a parte dos movimentos, do alongamento é muito importante, da respiração, que é muito importante, mas também um exercício um pouco mais aeróbico também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Em breve eu vou gravar mais vídeos sobre uma alimentação um pouco mais completa, mais detalhes da alimentação anti-inflamatória, mais detalhes também dos óleos essenciais que podem ser aliados para vocês. E, mais uma vez, curtam o canal aqui, sigam, compartilhem esse vídeo para que tragam mais engajamento e eu possa produzir mais vídeos para vocês. E quem quiser um contato mais íntimo, me procura lá no Instagram, no Facebook, @NinaBaialine também, que lá vocês podem me mandar direct e falar comigo, tirar suas dúvidas, ou falar como que vocês, se vocês têm fibromialgia, conhecem alguém com fibromialgia, pra gente ir crescendo junto. Vamos somando as dicas um do outro para trazer benefícios para todos vocês. Gratidão por mais uma vez estarem aqui até o final desse vídeo. Tchau, tchau!